Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de C++, desculpa. Bom, nessa aula nós vamos fazer uma introdução aí sobre todos os como abrir o ambiente, configurar ele inicialmente para poder você programar em C++, e vamos analisar basicamente o primeiro código aí que é gerado para a gente para ver o que cada linha representa. Bom, abre o programa aí, o CodeBlocks, que na última aula a gente ensinou como instalar. E quando você abrir, você vai ver uma tela parecida com essa daqui. Se você não vê, vai em View, Start Page, que ele vai mostrar aqui a Start Page. Aí você vai clicar aqui em Create New Console Application, Next. Ele te deixa trabalhar com C e C++, você vai escolher C++. Aqui você vai escolher um título para o seu programa. Vou colocar aula 2, introdução, sem o cedilha e o acento. Aqui no meu eu já escolhi, mas aí você clica aí e escolhe uma pasta para poder armazenar o projeto. Aí dá Next. Aqui ele vai dizer que vai ser sobrescrito porque eu já tinha criado esse projeto antes, eu deletei. Sim. Bom, quando você terminar de criar aí, aqui do lado vai ter aqui um gerenciamento aqui que vai ter um workspace, nome do projeto, sources. Ele não vai abrir o arquivo para você. Para você abrir primeiramente o arquivo aí que é o main.cpp de C++, você dá 2 cliques nesse arquivo aqui. Bom, esse aqui é o código que é gerado pra gente. É o código mais básico que ele gera. Então, isso aqui é como se fosse um editor de texto, só que não é um editor de texto, porque isso aqui é um código que um software específico vai ler ele, vai ir executando linha por linha, digamos assim, para vocês entenderem basicamente. Bom, eu tenho aqui no bloco de notas essa explicação aqui é referente a essa linha e essa explicação é referente a essa linha. Depois eu vou colar aqui as referentes a cada uma das outras linhas. Bom, então basicamente isso aqui é um texto que é interpretado e executa determinada função. Primeiramente, vou comentar isso aqui. Para comentar é Ctrl Shift C, tá? Vamos rodar então. Para a gente rodar, a gente vem aqui em Build e Run. Não dê só o Run, dê sempre Build e Run, porque tem determinadas modificações que você faz que ele não pega se você não der o Build e Run. Então vamos aqui em Build e Run, vamos ver qual é a função desse programa aí. Bom, então a gente vê aqui que esse programa ele exibe em um console, isso aqui é um console, o texto Hello World. Bom, então vamos lá. A primeira linha que a gente tem aqui é a linha, isso aqui algumas pessoas chamam de tralha, outros chamam de jogo da velha, é o símbolo do C#. O símbolo do C# include sinal de menor, palavra IOStream, sinal de maior. Bom, o que isso aqui significa? Eu vou ler aqui para vocês. Para essa linha começar com o jogo da velha, vou falar jogo da velha. Ela é chamada de diretiva de pré-processador, ou seja, isso aqui é uma diretiva de pré-processador. Pré-processador, ele é um programa que configura, entre aspas, o seu código para o compilador. O compilador ele compila o seu código e
É como se ele executasse o que você está mandando aqui. Explicando assim de uma forma meio chula, é como se fosse o cara que lê isso aqui, vê se tem algum erro no seu código e execute isso aqui. Essa diretiva include faz o pré-processador incluir os conteúdos de outro arquivo. Vou chegar para cá no programa, ou seja, ele vai incluir essa diretiva, ela faz o pré-processador incluir os conteúdos de outro arquivo aqui dentro. A palavra entre os sinais de maior e menor, que é essa palavra aqui, IOStream, é o nome do arquivo que vai ser incluído. Então, aqui ele basicamente está mandando o pré-processador incluir esse arquivo aqui. O arquivo IOStream ele contém código que permite um programa C++ exibir elementos na tela, ou seja, fazer saída e fazer uma coisa que a gente vai ver na próxima videoaula, que é ler do teclado. Quando você digita alguma coisa no teclado, ele lê o que você está colocando. Então a IO vem de input output, que seria entrada e saída. Basicamente isso. Ele está dizendo aqui, inclua esse arquivo, que eu vou precisar de coisas que estão dentro dele. Bom, aí vem um espaço e outra linha aqui, outra linha de texto aqui. Bom, o espaço, eu vou falar para vocês a princípio que tanto o espaço quanto o espaço aqui dentro, tab, eles são indiferentes. Não importa se você tem aqui 1 ou 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 1000. Isso aqui ele não é interpretado, esse espaço aqui, tá? Espaços em branco assim não são interpretados. Isso aqui você vai colocar de uma forma que seu código fique arrumado e legível. Por exemplo, eu tenho uma linha aqui, eu quero separar essas duas linhas, eu tenho outra linha aqui, então eu dou um espaço aqui, coloco outra linha, dou um espaço aqui, aqui eu começo a minha função. Então isso aqui é uma questão de arrumação estética, não é interpretado. Assim como os tabs aqui, os espaços aqui, antes de começar a sua instrução, bem dizendo aqui. Bom, então vamos lá. Esse segundo comando aqui, o C# ele usa namespaces para organizar os nomes das entidades de programas, tá? Variáveis, funções e objetos, não precisem se preocupar com isso aqui agora, porque tudo isso aqui vai ser abordado nas próximas videoaulas. Variáveis, funções e objetos são exemplos de entidades que devem ter nomes. Por exemplo, isso aqui é uma função, isso aqui é um objeto, isso aqui é uma função, o nome dela é main. Isso aqui é um objeto, o nome dele é cout, ou cout, se você quiser chamar. Então o C++ ele usa namespaces para organizar os nomes de entidades de programas. Isso aqui é um exemplo de um nome que é organizado dentro de um namespace, que é o namespace std, que significa standard. Eles devem ter nomes. Vou traduzir. Bom, desculpa que ficou faltando traduzir aqui. A declaração using namespace std, que é essa declaração aqui, ela diz que o programa vai acessar entidades, isso aqui é uma delas, cujos nomes são parte do namespace. Outra coisa que eu esqueci de traduzir, desculpa, chamado std. Ou seja, essa declaração aqui,
ela diz que o programa vai acessar entidades cujos nomes estão dentro do namespace std. Para o programa usar entidades em IOStream, ou seja, que estão dentro desse arquivo, ele deve ter acesso ao namespace std, ou seja, isso aqui é uma diretiva que inclui um arquivo, só que não basta você incluir o arquivo. Para o programa ter acesso às entidades que estão dentro do namespace, esse namespace está dentro desse arquivo, mas para o programa ter acesso a isso aqui, para o programa ter acesso a essas entidades dentro de IOStream, ele deve ter acesso ao namespace std, ou seja, não basta incluir o arquivo, a gente tem que dar o acesso a esse namespace. Então, para você ter acesso aos recursos que estão dentro desse namespace e esse namespace está dentro desse arquivo, você tem que usar essas duas diretivas aqui basicamente. Tá. Bom, continuando aqui, a próxima linha é essa daqui. Essa linha aqui ela indica o início de uma função. Tá? Uma função pode ser vista como um grupo de um ou mais instruções que coletivamente tem um nome. Bom, instruções são isso aqui, são o que você diz linha a linha para sua função fazer, que vai ser executada dentro do seu programa. Aqui nós temos uma instrução dizendo para escrever na tela o texto Hello World, e essa outra instrução aqui ela retorna 0 para a função. Se retorna 0 para o sistema operacional, vai dizer que deu tudo certo. Bom, falamos que isso aqui é o início da função. Aí a próxima linha quando você cria uma função, você define o nome dela, tipo de retorno, abre e fecha parênteses, e você tem que criar o corpo dela embaixo dela. Essa linha aqui então você abre as chaves, que é o corpo da função, vai ser isso aqui. Aqui é o início do corpo da função. Bom, a próxima linha, tudo que tiver entre a abertura e fechamento de chaves é o corpo da função. Sempre quando você abrir uma chave aqui, você tem que fechar ela. Bom, a maioria das linhas aqui de instruções tem um ponto e vírgula no final. Algumas não tem, que são, por exemplo, a abertura de chaves, fechamento de chaves, a criação do método. O using namespace ele tem ponto e vírgula no final, mas a maioria das linhas de código, as instruções dentro do método, tem que ter um ponto e vírgula no final obrigatoriamente. A próxima linha escreve um texto definido na tela, e nós falaremos sobre Object-C em uma próxima aula especificando mais coisas. Bom, essa linha aqui, embaixo dela tem o return 0, significa literalmente retornar. Return em português significa retornar, para quem não sabe, retorne um número inteiro que é o 0. Isso aqui, ele retorna um número inteiro para o sistema operacional sem nenhum problema acontecer, indicando que o programa rodou sem problemas. E a próxima linha é o fim do corpo do método, que é isso aqui, e é o fim do programa também, porque não tem nenhum outro método. Bom, uma coisa que eu tenho que falar é que todo programa C++ ele tem que obrigatoriamente ter um método main. Esse método main é o ponto de entrada do programa. A primeira coisa que vai ser executada quando o programa rodar vai ser esse método, vai ser essa função. Você pode ter diversas outras funções, mas a primeira que vai ser executada e tem que ter é essa função main. Bom, vou encerrar essa aula por aqui, espero que vocês tenham gostado, e é isso, até a próxima aula. Um abraço.